Vamos esperar mais alguns irmãos aí que acompanham o Jornal Alvorada entrarem aí nessa live. É uma live surpresa. Bom, porque estamos aí transmitindo mais uma vez. Ontem nós tivemos uma reunião, primeira reunião online do Jornal Alvorada, e foi um sucesso. Tivemos mais de 1.200 visualizações, isso durante o tempo da reunião em si. Nós abordamos um tema voltado para a espiritualidade naciana, e esse tipo de reunião ela vai se repetir semanalmente aos sábados a partir das 14 horas. Mas hoje também vamos aproveitar aqui para deixar registrado um vídeo de formação, embora não tenha sido avisado a ninguém, é um vídeo surpresa. Domingo o pessoal costuma almoçar mais tarde, então alguém deve nos acompanhar, e de toda forma o vídeo vai ficar aí disponível também na galeria do Jornal Alvorada, para aqueles irmãos que quiserem assistir posteriormente. Como está descrito no post aí, nós vamos falar, vamos tentar ser rápidos, né? Falar sobre as reuniões de congregação mariana, como elas são feitas. É uma reunião qualquer, ela é comum, assim como qualquer uma outra reunião da igreja, né? E é interessante esse tema porque existe uma pluralidade de práticas dentro da congregação mariana. Algumas vezes a gente vê uma congregação fazendo de um jeito, outra congregação fazendo de outro, né? Mas aqui nós vamos tratar dos pontos comuns que devem existir dentro de uma reunião de congregação mariana, né? A reunião da congregação, inclusive, é um dos pontos de união da associação. Então ela não pode ser feita de qualquer jeito. Inclusive nós vamos trazer aqui algumas fontes, e aqui eu estou falando exatamente de manuais devocionários, para que a gente faça um paralelo entre toda a história da congregação e a gente chegue a algumas conclusões necessárias sobre como deve se realizar uma reunião de congregação mariana. Se você é congregado, você pode muito bem ouvir esse vídeo, transmitir aos demais e estabelecer até uma espécie de discussão, aproveitar esse período de recesso das congregações para de repente levar isso para a sua congregação, discutir alguns pontos que vão ser tratados aqui e ver o que vocês conseguem de repente adaptar para atender mais ou menos o que se espera, né? Então o tema de hoje é como se faz uma reunião da congregação mariana, né? Nossa base então vai ser documental, porque eu não costumo achar nada sobre as coisas, então a gente sempre faz uma espécie de pesquisa, né? As fontes não são muitas, né? Apesar da congregação ser uma associação multicentenária, a gente não tem acesso a muitas fontes. E o acesso às fontes que nós temos, geralmente elas nos mostram coisas bastante comuns, né? Bastante semelhantes com o passar do tempo. Então, para nós fica bem claro que aquilo que nós fazemos hoje na congregação, quando a gente está falando sobre reuniões, sobre rituais, etc., é muito semelhante àquilo que já era feito no início da congregação. Então eu costumo falar que quando a reunião ela segue a programação esperada, nós fazemos algo muito semelhante àquilo que os primeiros congregados lá na prima primária faziam. E isso é muito importante, porque quando a gente está falando de comunhão, a gente não está falando somente da comunhão entre os nossos contemporâneos, mas a gente está falando de uma comunhão com todos aqueles que nos antecederam nas fileiras das congregações marianas. Muitos deles até canonizados pela igreja. Então, quando a gente segue o roteiro correto de uma reunião de congregação mariana, a gente pode ter certeza que a gente está fazendo aquilo que os nossos
predecessores fizeram na congregação mariana e que muitos santos congregados também fizeram, e que a reunião mesmo também foi uma ferramenta, uma via de santificação para esses congregados canonizados. O que eu vou usar como fonte primária aqui para a gente desenrolar esse assunto? Quando a gente faz um estudo da regra de vida atual, a gente percebe que quando ela foi escrita, e aqui faço um parênteses, quem escreveu praticamente toda a regra foi Dom Vaz, saudoso Dom Vaz, que foi um dos reformadores da congregação mariana. Ele, inclusive, pelo seu trabalho, em conjunto com muitos congregados, possibilitou que nós estivéssemos aqui hoje, que a congregação permanecesse viva. Quando foi feita a edição dessa regra de vida, adotou-se uma linguagem muito semelhante a linguagens de reforma, quando houve a reforma litúrgica. Quando se escreveu muita coisa que está na nossa regra, se supunha um conhecimento prévio daquilo que vinha antes. A mesma coisa a gente vai encontrar, por exemplo, nos documentos litúrgicos. Muitas rubricas nos documentos litúrgicos atuais, elas são ausentes porque se supunha que as pessoas tinham um conhecimento prévio que vinha dos ritos anteriores. Então, a nossa regra de vida, ela é um pouco lacunar quando ela nos fala sobre as reuniões. Entende? Quando a gente pega uma documentação mais antiga de congregação mariana, ali se explica exatamente como deveria ser feita uma reunião de congregação mariana. Quando foi reformada, quando foi constituída a nova regra, essa parte dessa ordem de como se fazer a reunião, ela foi suprimida. Porque já se supunha que as pessoas sabiam como fazer uma reunião. O problema é que, por causa dessa supressão, dessa explicação, acabou-se que perdeu-se um pouco a unidade da maneira como se faz a reunião da congregação mariana. Então a gente tem que voltar um pouco no tempo e buscar nesses documentos onde havia essa descrição sobre como fazer uma reunião, e a gente usar essas fontes antigas para resgatar. Do contrário, não seria possível, porque nos documentos atuais da congregação mariana nós não encontramos isto. Nós não encontramos de uma forma detalhada como fazer uma reunião. Então tem que acorrer a essas fontes anteriores. Aqui eu tenho comigo alguns manuais devocionários que não são exatamente atuais. Tenho mais um aqui comigo. Tá? Eles são manuais da década de 40, década de 50. O que é importante saber agora é o seguinte: no início dos anos 90, nós tivemos então a composição da nossa regra de vida atual, que ela foi inspirada nas regras comuns, certo? As regras que nós temos hoje, elas não são exatamente as mesmas regras que todos os congregados que nos precederam utilizaram. Elas são regras adaptadas à nova realidade, e isso foi necessário quando da separação das comunidades de vida cristã e da congregação mariana no Brasil. Então a regra de vida foi uma composição necessária para que nós nos constituíssemos a nível nacional. E ela foi promulgada pela CNBB. Entende? Então a congregação existe a nível nacional aqui com suas regras próprias. Antes disso, havia uma regra que não se chamava regra de vida, certo? Havia as chamadas regras comuns. Inclusive Dom Vaz teve uma preocupação muito grande quando compôs as novas regras, de usar muitas referências dessas regras comuns, dando a entender que a intenção não era jogar as regras comuns fora, mas utilizar tudo aquilo que tinha nas regras comuns, que era necessário para se manter uma coesão existencial, para que a congregação permanecesse sendo congregação, e utilizar aquilo que faz uma congregação ser congregação, que até então eram as regras comuns. As regras comuns, elas passaram por algumas reformas, não muito substanciais, desde 1563, a prima primária começou a botar em prática, constituir as suas regras. A partir de 1584 você teve a promulgação da primeira regra comum, tá? E
de 1584 até a década de 70 do século passado, houve pequenas reformas nessa regra, mas não foram regras que alteraram a sua substância. E é por isso que nós vamos utilizar aqui as regras comuns como a base de estudo nossa. A última edição das regras comuns data de 1910. Então, a partir de 1910 até a substituição das regras comuns pelas normas e princípios gerais e posteriormente a composição da regra de vida, você não teve mais nenhuma reforma dessas regras. Então é essa fonte que nós vamos acorrer aqui. Se você tem um manual devocionário antigo, pode ser de qualquer ano, pode ser de 48, de 52, de 39, de 28, né? Esses são os mais encontrados aqui no Brasil. Se você tem um desses manuais antigos, a substância desse manual é exatamente a mesma para todas essas edições, porque na verdade não foram reeditados os manuais, eles foram reimpressos, eles passaram por reimpressão, mas a última edição desse manual tem por base a regra de 1910, tá certo? Então qualquer uma dessas edições aqui que eu for usar como base, eu vou estar falando das mesmas regras, das mesmas diretrizes, tá certo? Isso daí é só para introduzir vocês e justificar o porquê do uso desse documento. Aqui na própria regra de vida, nas regras comuns, a gente tem as indicações sobre como fazer uma reunião de congregação mariana, né? E é a partir disso, então, que o próprio manual depois ele vai desenrolar a respeito disso. E nas edições antigas do manual tinha essa descrição de como fazer as reuniões. Então eu vou ler aqui para vocês como é que constava no manual devocionário, para vocês entenderem, a gente vai desenrolar a respeito disso. Aqui eu estou fora das regras comuns, tá? Normalmente o manual tinha as regras comuns no início dele e depois ele tinha toda a explicação dessas regras comuns com mais detalhes. Nas próprias regras comuns, a gente vai encontrar aqui uma descrição sobre como é feita a reunião da congregação mariana. Na verdade, quem tem um manual mais antigo vai encontrar vários detalhamentos sobre a vida da congregação mariana que não foram revogados, porque não se dispôs nada em contrário, entende? Então, por exemplo, a formação de sessões internas da congregação mariana, isso não tem no manual devocionário novo. Você tem uma indicação sobre que seria interessante dividir a congregação em sessões, mas não explica como. Os manuais antigos geralmente vão explicar, certo? Então deixa eu ver se eu acho aqui. No início de todo o manual devocionário, você tinha a regra comum, que era dividida por títulos, né? Então aqui, ó, eu não sei se vocês vão enxergar isso espelhado, eu acho que sim, mas aqui está, ó, organização e vida das congregações, tá? Então isso daqui é das regras da congregação. É a partir disso que a gente vai retirar aqui. Essa é a fonte do nosso estudo. Então você tem a parte do título 1º, do fim da natureza das congregações, que é muito semelhante ao início da nossa regra de vida, que discorre justamente sobre a natureza, um pequeno histórico e os fins da congregação. A gente tem o título 2º sobre os exercícios da congregação mariana, né, o que deve ser feito na vida de piedade da congregação mariana. E neste título aqui, então a gente vai ler sobre como é feita a reunião da congregação mariana. Aqui então diz o seguinte: como é feita a reunião da congregação. No título 2º, ponto 6, diz o seguinte: os exercícios ordinários das reuniões costumam ser os seguintes. E aí ele vai listar. Primeiro, invocação do Espírito Santo pelo hino Veni Creator. Leitura de um livro piedoso durante 10 ou 15 minutos, enquanto
se reúnem os congregados. Anunciar, onde for costume, as festas dos santos e o calendário de cada semana, quer seja o comum, quer seja o próprio e aprovado para estas congregações. Depois, cantar as matinas ou vésperas, ou ofício pequeno de Nossa Senhora, conforme se a reunião se fizer de manhã ou de tarde. Este ofício pode ser substituído por outro qualquer de Nossa Senhora, certo? E aí depois segue o seguinte, depois dessas orações, uma breve exortação feita pelo padre diretor sobre coisas atinentes ao proveito espiritual dos congregados. Depois disso, finalmente, a recitação das ladainhas de Nossa Senhora, de algumas orações ao padroeiro secundário da congregação ou as que o costume tiver introduzido. Então é isso aqui que é a estrutura básica na qual nós vamos nos apoiar para falar sobre a reunião chamada ordinária da congregação mariana, certo? Então aqui, além das regras comuns, a gente vai encontrar essa de uma forma mais esmiuçada na parte interna dos manuais. Tem aqui o título 3º aqui, ele vai falar, as reuniões elas podem ser ordinárias ou extraordinárias. Então já divide em duas categorias de reunião da congregação, ordinárias ou extraordinárias. Como é que a gente divide isso? O que é ordinário e o que é extraordinário, quando a gente está falando de reunião da congregação? As reuniões ordinárias da congregação são aquelas que já estão previstas, tá certo? Então, o que a regra comum dizia, e aqui também está grifado, é que normalmente as reuniões de congregação, né, em regra, as regras exigem reuniões pelo menos semanais, em dia e hora determinados, que não devem alterar-se sem motivo grave. Isso é reunião ordinária. Por que as regras comuns colocavam como reuniões semanais? Porque desde o início a congregação se reúne com frequência. A primária chegava lá no início a se reunir cotidianamente, todos os dias. Depois ela passou a se organizar e se reunir todos os domingos. Quando começou a se replicar as congregações, elas se reuniam semanalmente. E isso perdurou, isso atravessou os séculos. Então, não é quando a gente fala que as reuniões são semanais, não é uma exigência atual. É uma exigência daquela época, que já vem daquela época. Reunião de congregação mariana é semanal. Entendem? Para vocês entenderem como isso era essencial para a existência de uma congregação, quando um grupo de pessoas se juntava com a intenção de fundar uma congregação e eles escreviam um relatório a fim de enviar para a prima primária, se no relatório constasse que as reuniões eram quinzenais ou mensais, a prima primária não constituía essa congregação. Ela não agregava, porque era uma exigência de que as congregações se reunissem semanalmente. Vocês entendem a importância disso? Por quê? Porque a reunião, ela vincula os congregados. A reunião congrega. Os congregados, eles têm essa natureza de estarem unidos para a vida de oração e para a vida apostólica. Então, é impossível que a gente conceba uma congregação mariana saudável com um funcionamento que não seja, pelo menos, semanal. E aqui a gente está falando de reuniões ordinárias. Então isso é uma coisa também a se levar para a sua congregação. Entende? Então fala assim, poxa, mas se na origem as reuniões eram semanais, se era uma exigência para que se agregasse uma congregação, que ela funcionasse semanalmente. E isso é vinculante, isso faz com que nós nos unamos e sejamos aquilo ao qual nós somos chamados a ser, congregados.
bom, se isso é tão importante, por que minha congregação não se reúne mais vezes? Por que não nos reunimos semanalmente? Então isso é uma coisa a ser discutida também internamente. Por que a gente não se reúne semanalmente, se a gente entende que é tão importante nós estarmos juntos? Alguns escritores da congregação, e vou citar nominalmente Antônio Maia, acreditava que uma congregação que deixava de se reunir semanalmente e passava a se reunir mensalmente, ela estava já nos seus estertores subcrepitantes. Ela já estava no fim da sua vida. Porque isso é sintomático. Quando uma congregação ela deixa de enxergar a importância de estar unida, ela já está caminhando para o seu fim. E até ele dizia o seguinte, agora eu não vou saber citar a obra, mas depois eu posso pesquisar. Falava, olha, uma congregação que se reúna mensalmente, ela está apenas seguindo aí antes de morrer. Ela não está vivendo, ela está sobrevivendo. Então está aí a importância de se reunir semanalmente. Isso também é uma coisa a se levar aí, se discutir internamente na congregação de vocês. Então, reúne-se semanalmente os congregados. Onde? Aqui eu não vou colocar para vocês, isso daqui é uma regra e se você estiver fazendo diferente disso, você está errado. Eu vou citar fonte, uma fonte fidedigna, que diz respeito à história da congregação, não é? E aí a gente vai lançar a luz da atualidade para ver o que é melhor a se fazer. Tá? Eu não estou colocando como regra, mas eu vou explicar o suficiente para vocês entenderem o quanto é importante isso que eu estou falando, certo? Então, segue aqui, olha. As reuniões celebram-se geralmente na capela da congregação. É interessante isso, porque até por um censo parcial que nós fizemos na Coordenação Regional do Estado de São Paulo, a maioria das congregações hoje se reúne dentro do espaço paroquial, geralmente pedindo emprestada uma sala nas dependências da paróquia, né? Então o costume atual é esse hoje, mas as regras comuns diziam sobre a capela da congregação. Isso é muito importante, porque por que é uma capela? Por que é uma capela onde os congregados se reúnem? Porque na prima primária foi justamente isso que aconteceu. A prima primária, ela começou a se reunir dentro do Colégio Romano, lá em Roma, né? E você tinha tinha uma igreja lá, antiga, dentro do colégio, que se chamava Chiesa dell'Annunziata, a igreja da Anunciada, né? Essa Chiesa dell'Annunziata, ela foi demolida depois, mas ela ficou durante bastante tempo sendo ali o local de culto dentro do Colégio Romano. Colégio, quando a gente fala de Companhia de Jesus, está falando de colégio, a gente está falando sobre a universidade, onde os seminaristas estudavam. Então ali era a Chiesa dell'Annunziata. E o padre Jean Lones, quando ele pegou os melhores alunos do curso que ele ministrava, ele juntava dentro da Chiesa dell'Annunziata para fazer as orações. Então a congregação já nasceu dentro do ambiente litúrgico, certo? Depois a Chiesa dell'Annunziata foi demolida e aí subiram no lugar a igreja de Santo Inácio. A igreja de Santo Inácio que existe até hoje. E aí foi feitas sucessivas reformas nas dependências, foi construída capelas, né? Então, depois de algum tempo, construiu-se algumas capelas anexas à Chiesa de Santo Inácio. E aí foi dada uma dessas capelas para a primária. Não é a única capela que tem anexa à Chiesa de Santo Inácio, tem outras. Pelo menos no pavilhão onde está a capela da prima primária, você tem mais duas capelas em cima da capela da primária, que são as capelas da secundária e da terciária. São as três primeiras congregações ali dentro do Colégio Romano. E aí deram esse espaço. Depois eu posso até resgatar um post que a gente fez do Jornal Alvorada que mostra
o interior da capela da prima primária. A capela da primeira congregação existe até hoje. Ela não é exatamente da época da fundação, como eu disse. Eles começaram a se reunir dentro da Chiesa della Annunziata, depois foi demolida a igreja, construíram uma outra igreja maior em cima e deram uma das capelas anexas para a primária. E depois deram para as outras congregações que tinha dentro do Colégio Romano. Tá? Então vocês veem, ela nasceu dentro de um ambiente litúrgico e tão logo foi possível, eles ganharam uma capela. Então é histórico, a congregação se reúne dentro de igreja, tá? Então, aí você fala, oh, poxa, caramba, a gente se reúne numa sala da catequese. Muitas congregações antigas, de época, se reúnem até hoje dentro da igreja. Né? Não sei se tem alguém me acompanhando aí que tem reunião dentro da igreja e não numa sala de catequese, não é? Mas essa é a tradição das reuniões de congregação mariana. Em lugares onde não é possível reunir-se dentro da igreja, a gente deve fazer o possível para que a sala que está sendo usada seja semelhante a uma capela. Tá? Então volto aqui para a descrição do manual devocionário. As reuniões, elas são celebradas geralmente na capela da congregação. Tá certo? Então pensem nisso. Originalmente era feito dentro de uma capela, a reunião da congregação. Um ambiente litúrgico. Porque a parte de oração dentro da reunião é uma parte muito importante. Isso daí talvez seja um pequeno, talvez, engano aí de alguns, de pensarem que a parte de oração dentro da reunião é só para abrir, vamos abrir com uma oração e terminar com uma oração. Não, a oração da reunião da congregação mariana é uma parte integrante da reunião. É uma parte integrante, então é uma parte importante, não é só uma aberturinha e um fechamento. Talvez tenha congregações aí que façam uma Ave Maria para abrir e uma Ave Maria para fechar a reunião. Não é isso. Não é uma oraçãozinha de abertura, uma oraçãozinha final, tá? É uma parte importante, integrante da reunião. E aí descreve aqui como é feito, tá? Como é feito, então, essas orações da reunião. A coisa mais importante, pelo que parece aqui que está sendo descrito pelo manual, é essa estrutura de oração dentro da reunião. Pra vocês entenderem como é importante, não é coisa pouca. Aí ele fala assim, tem alguns exercícios de piedade e a distribuição e duração deles pode variar de uma congregação para outra. Então já naquela época se admitia uma certa elasticidade nas práticas, ou como eles chamam, exercícios, tá? Essa palavra exercícios, inclusive, ela não é tão usada por nós aqui no Brasil, mas em alguns outros países se usa falar que a reunião são os exercícios. Por exemplo, recentemente nós tivemos contato com congregados na Irlanda. Na Irlanda eles chamam as reuniões de exercícios. É assim que está citado aqui, né? Que a reunião é composta por exercícios. Quais são esses exercícios? E aí o próprio devocionário fala assim, os que estão sendo citados nas regras são... E aí ele vai começar a dar essa ordem dos exercícios, quer dizer, quais orações são feitas na reunião da congregação. A primeira de todas é a invocação do Espírito Santo. Então a primeira coisa a se fazer quando vai se começar uma reunião de congregação mariana é a invocação do Espírito Santo. E aqui eles discriminam no manual qual oração do Espírito Santo. Eles falam aqui, com o hino Veni Creator. Então está dizendo até a maneira como se invoca o Espírito Santo aqui. Aí você pode falar, olha, mas tá bom, isso daí é um livro antigo, né? Não sei de que ano que é isso, acho que é de 52. Isso não se usa mais, eu nem sei o que é Veni Creator. O que eu posso dizer para você é o seguinte, olha, isso
foi feito durante toda a existência da congregação. Acho que vale a pena um pequeno esforço aí para você, pelo menos, digitar no YouTube Veni Creator e ver o que é. Tá? Eu não posso dizer por todas, mas eu posso dizer pelas nossas congregações aqui, todas as nossas reuniões começam com o Veni Creator. Não é a menor dificuldade. Tem algumas pessoas que são até simples nas nossas congregações que cantam Veni Creator sem problema nenhum. É um hino gregoriano, né? De invocação ao Espírito Santo. Então, depois que terminar a live, eu sugiro que vocês vão lá, quem não conhece o Veni Creator, e digita lá Veni Creator. Vocês vão achar um hino específico ali. É isso que a gente canta. A gente costuma cantar a primeira, a segunda e a última estrofe. Tá? E assim a gente invoca o Espírito Santo. Agora, se é uma congregação que nunca fez isso, ou fez e isso se perdeu na história, é muito provável que, se é uma congregação antiga, já foi assim, tá? Já cantou, algum dia cantou Veni Creator antes. E aí isso foi um costume que se perdeu. Né? Se é uma congregação nova, talvez não cante, nunca cantou. Tá? Mas é passível sim de também colocar-se em discussão o que nós podemos fazer a respeito. Hoje, como é que eu começo a minha reunião? Eu começo rezando um Pai Nosso, uma Ave Maria? Agora eu sei que por costume nosso é feita a invocação do Espírito Santo, antes de qualquer coisa. E aí, se eu não tenho condições hoje de adaptar isso e colocar o hino Veni Creator, vai falar assim, gente, ninguém sabe aqui. Ninguém sabe cantar o Veni Creator. Se bem que se a gente levar em conta a situação em que nós vivemos, a gente está numa quarentena que vai se estender por um período, em 10 dias ouvindo Veni Creator você aprende. Então, eu estou gravando essa live justamente para vocês falarem assim, bom, vamos correr atrás aqui e ver o que a gente consegue fazer, porque daqui um mês volta, e de repente a gente volta já revisando algumas coisas, já introduzindo algumas coisas que podem ser interessantes para o nosso funcionamento. Então, procura o Veni Creator. No manual da CM tem todo o prospecto da reunião com o hino Veni Creator, então depois vocês podem ver isso. Tá? Mas se não der para começar logo de pronto também com o hino Veni Creator, não seja por isso. Mas se vocês começam a reunião com o Pai Nosso, uma Ave Maria, invoque o Espírito Santo. Primeira coisa, sinal da cruz, invocação ao Espírito Santo. Tá certo? Adiante, o que fala? Fala-se o seguinte, olha, então depois disso, a gente vai fazer uma leitura espiritual. Pela nossa prática, e eu acho que na maioria dos lugares, o mais fácil, o mais certeiro, é que a gente inverta essa ordem. Aqui está falando de fazer a leitura espiritual depois do Veni Creator. Inverte essa ordem. Porque às vezes tem realmente pessoas que se atrasam, às vezes não é atraso intencional. Né? As pessoas não se atrasam intencionalmente. Algumas sim. Mas as pessoas não vão ficar se atrasando para a reunião de propósito. Às vezes o ônibus demora mais, às vezes acontece alguma coisa que impede, a pessoa pode chegar mais tarde. Então, normalmente, nós invertemos a ordem. A gente coloca a leitura espiritual antes do início de tudo. Então, tem um leitor que vai fazer essa leitura espiritual. Que leitura espiritual? Qualquer leitura espiritual. Melhor seria se essa leitura espiritual ela fosse preparar, ela servisse como uma preparação para a instrução que vai ser dada em seguida. Então, por exemplo, se a gente for falar sobre liturgia, vamos supor que seja esse tema na instrução, a gente pega um livro que fale sobre liturgia. Se for sobre Mariologia, a instrução da reunião, a gente pega um livro que fale sobre Mariologia. E a gente vai designar um leitor para fazer isso. Normalmente esse leitor é fixo, é uma espécie de um cargo dentro da congregação. Embora não seja um cargo de diretoria, a gente vai escolher alguém que leia muito bem para fazer essa leitura espiritual. E aí essa pessoa vai se colocar lá no lugar onde se faz a reunião, como já disse, de preferência a capela, se não a sala cedida pela paróquia, ou a sede, né? E a pessoa vai começar a ler esse livro enquanto vão chegando as pessoas na congregação. Ele vai se colocar de pé, né, se possível com uma estante ou com um ambão, e ele vai fazendo essa leitura espiritual.
enquanto todos vão chegando. Quando der o horário da reunião, isso vai se estender por uns 10, 15 minutos no máximo. Quando chegar todo mundo na reunião, aí começa as orações iniciais. Então, sinal da cruz e o hino Veni Creator. Como é que se conclui o hino Veni Creator? Igual à invocação normal ao Espírito Santo. Com oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis. Né? Então, é feita esse mesmo oremos da invocação comum. Aqui em Santos, nas 3 congregações, nós fazemos cantada também essa parte. Né? Eu não sei se valeria documentalmente aqui para eu colocar, deixar também nesse vídeo como nós cantamos. Né? Então a gente vai cantar o hino Veni Creator. Depois eu vou passar o link da reunião ordinária também para vocês. Vou colocar aqui agora nos comentários também. É exatamente essa ordem que nós seguimos. Então vai terminar lá o Veni Creator, aí o dirigente, aquele que está conduzindo a reunião, ele vai cantar: Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado. Aí todos respondem: E renovareis a face da terra. O oremos, normalmente quando a gente reza, todo mundo faz o oremos do Vinde Espírito Santo. Quando a gente canta, normalmente um só canta, que é o dirigente. Se for o sacerdote dirigindo, melhor ainda. Mas se não, quem está dirigindo, o presidente ou outro designado para isso, é que faz essa oração. Então ela fala: Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Tá? E aí logo depois, então, conforme está dito aqui, se canta a matinas ou as vésperas do pequeno ofício de Nossa Senhora, conforme a reunião for de manhã ou de tarde. Olha só que coisa interessante. Em muitos lugares onde se canta o ofício, costuma-se cantar o ofício inteiro. Mas as regras não estabeleciam que se cantasse o ofício inteiro. Tá? Ela é bem clara sobre a récita do ofício na reunião ordinária. Ela fala assim, ó: canto de matinas ou vésperas do ofício de Nossa Senhora, do pequeno ofício, conforme a reunião de manhã ou de tarde. A véspera é aquela oração, seguindo o nosso relógio canônico, é a oração por volta das 18 horas do pequeno ofício. Então é isso que a gente canta quando a reunião é de tarde. Quando a reunião é feita de manhã, se canta matinas. A matinas é uma oração feita no início da manhã. É um horário canônico do início da manhã. Mas se a reunião for feita até meio-dia, é a matinas do ofício que se canta. Então em muitos lugares se canta o ofício inteiro, mas não precisa. Tá? Não é costume. Apesar de em muitos lugares ser costume, esse não é o costume descrito no documento que nós temos aqui. Então você vai ver, bom, minha reunião é de manhã, então a gente vai rezar as matinas do pequeno ofício. Minha reunião é de tarde ou de noite, eu vou rezar as vésperas. Certo? Se você reza o ofício inteiro, você já notou. O ofício é curto e tudo, mas toma um tempo. Então aqui está descrito, olha, é 1 hora do ofício. Só as vésperas. Ou só as matinas. Tá certo? Então isso aí também é uma coisa que a gente pode, não vou dizer corrigir, porque não está errado rezar o ofício inteiro, mas de repente a gente pode sugerir também, olha, a gente pode dar uma pequena encurtada aqui, até para se adequar aqui, vamos rezar só as vésperas do ofício. E de repente você pode até investir em fazer essas vésperas cantadas, né? Fica mais bonito até do que só recitar. Se você cantar o ofício inteiro, vai ficar muito longo. De repente a tua reunião vai ser só isso. Mas se você cantar 1 hora, não vai ocupar tanto tempo. E vai ficar bonito, entendeu? Então tá aí uma sugestão de algo a se fazer a respeito disso. Então, recapitulando.
leitura espiritual durante 10 ou 15 minutos, a invocação do Espírito Santo com o hino Veni Creator, que vocês vão pesquisar, o dirigente faz o Oremos, e logo depois, então, os congregados todos vão cantar ou recitar uma parte do pequeno ofício de Nossa Senhora, não ele inteiro, correspondente ao horário em que acontece a reunião. Minha reunião é de manhã, vou cantar as matinas. Minha reunião é de tarde ou de noite, eu vou cantar as vésperas. Na nossa congregação aqui em Santos da Anunciação, durante muito tempo, ao invés de nós cantarmos as vésperas, nós cantávamos as completas do ofício, né? Converta-nos, Jesus, por vosso amor e retire de nós o seu furor, etc. Né? E agora nós passamos para as vésperas, porque a nossa reunião na Anunciação acontece tarde, acontece às 8 da noite. Né? Eu acho que em muitos lugares pode acontecer assim também mais tarde, mas reza-se as vésperas do pequeno ofício. Como se canta esse pequeno ofício? Você pode dividir com a congregação, não precisa todo mundo cantar tudo. Entende? Então aqui você tem o pequeno ofício, você tem algumas jaculatórias, você tem algumas doxologias que se cantam no pequeno ofício, que pode ser a pergunta e resposta. Então você tem aqui, em meu socorro vinde já, Senhora, do inimigo livrai-me vencedora. Pode ser o dirigente falando, em meu socorro vinde já, Senhora, e todos respondem, do inimigo livrai-me vencedora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, dividam essas partes. E, de igual forma, a gente pode pegar o hino do ofício, e, na verdade, o ofício, a hora do ofício é justamente isso, é o hino e a oração depois. Então, dividir também em 2 coros o nosso hino. Né? Aqui, quando a gente canta as vésperas, a gente tem o hino seguinte: o relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso quis ser abatido, para que ao céu fosse o mortal subido. Brilhando com os raios de tal sol, a vossa conceição clara rebol, guiai-nos, pois calcada serpe crua, entre espinhos flor piedosa lua. Então a gente tem o hino. São 2 estrofes com 4 versos cada uma. A gente pode também dividir em 2 coros, fazendo o dirigente o primeiro verso e como uma resposta todos os congregados fazendo o segundo verso. Fica bonito assim. Que melodia? Pode fazer qualquer melodia, gente. Se vocês não estão habituados a cantar, vocês podem começar pelo simples. O que é o mais simples a se fazer quando a gente fala de música? É aquilo que a gente chama de tom reto, ou reto tom. É pegar uma nota e fazer uma nota só. Então, por exemplo, o hino. Relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso quis ser abatido, para que ao céu fosse o mortal subido. Esse é o básico de tudo para se fazer o hino. Em cima disso, vocês podem criar variantes. Por exemplo, vocês podem usar a mesma melodia que vocês fazem nas jaculatórias e na doxologia, no Glória ao Pai, pode usar também para o hino. Relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso que será batido, para que ao céu fosse o mortal subido. 2 notas. Você pode pegar um dos tons do gregoriano, por exemplo. Não é bicho de 7 cabeças. Então, por exemplo, relógio de Ezequias que atrasado foi para o sol divino nos ser dado. Em vós o imenso que será batido, para que ao céu fosse o mortal subido. Simples. Isso vocês podem fazer, por mais simples que sejam as pessoas da congregação de vocês, feito em coro. E é coisa simples, não é bicho de 7 cabeças. Cantar o ofício não é bicho de 7 cabeças. E vocês podem pegar as mais variadas melodias, tá? Olha, tem uma outra coisa que é importante a gente falar. Tem o pequeno ofício gravado por algumas comunidades religiosas. Por exemplo, a Canção Nova tem o pequeno ofício de Nossa Senhora. Só que o pequeno ofício da Canção Nova não é a mesma tradução que a Congregação Mariana usa. Vocês já devem ter percebido. Tem lá, acho que é a irmã Kelly Patrícia que canta e tal. Aquela letra não é a letra que nós usamos, apesar de ser o mesmo ofício. Então a gente tem que prestar também atenção nisso, porque quando a gente está falando de unidade, rezar a mesma coisa.
rezar a mesma coisa, não dá para a gente usar o pequeno ofício da canção nova, entendeu? Então a gente vai adaptando com aquilo que a gente tem. Então tem essa possibilidade. Esse pequeno ofício que eu estou cantando aqui, ele está no manual da CM e ele está nos manuais devocionários, nos antigos e no novo, aquele que a gente adquire pela Confederação Nacional. Então vamos nos ater também à letra do pequeno ofício que está no nosso manual, tá certo? Se a gente for voltar um pouquinho mais, existe essa possibilidade também para algumas congregações que já tenham mais facilidade em cantar, para algumas congregações que conheçam o canto gregoriano, né, de cantar esse ofício em latim, por exemplo. Existe essa possibilidade. Estou falando, não, você tem que cantar em latim de modo algum. Nós cantamos em português ele. Você pode cantar em português. Agora, se você quer dar um upgrade, faz ele em latim. Imagine que os primeiros congregados cantavam ele em latim. É uma possibilidade. Né? A gente também tem o pequeno ofício em latim no manual da CM. Ele é chamado aqui de Officium Parvum. Officium Parvum Conceptionis Immaculatae. Você acha aqui no manual da CM, se vocês rolarem bastante aqui, vocês vão achar como... Vamos ver se eu acho aqui também. Eu acabei de entrar aqui no pequeno ofício. Eu tenho orações. Outras orações. Na parte de outras orações você acha o pequeno ofício em latim. Ele está como pequeno ofício entre parênteses latim. Está logo abaixo do pequeno ofício em português. Tá? E aí você tem uma outra escansão. Pede uma outra melodia. Tem uma melodia que eu cheguei a cantar primeira vez que eu ouvi e nunca mais esqueci. Foi uma melodia que foi cantada no encontro que teve do Coresp em Jundiaí, na década retrasada aí. Agora não vou me lembrar de que ano. Mas a melodia mesmo, ela cabe bem no ofício em latim. Ela é assim: Salve mundi, Salve mundi Domina, della matutina. Assim, ó. Salve mundi Domina, Celorum Regina, Salve Virgo Virginum, Stella matutina. Salve plena gratia, clara lux divina, mundi in auxilium, Domina festina. Bonito e fácil, não varia muito essa melodia. A gente pode também, com o tempo, vamos tentar cantar um dia o nosso pequeno ofício em latim? É uma possibilidade. Então, tá aí várias possibilidades, melodias 1000 para serem usadas, para variar, também para não ficar sempre a mesma coisa. Porque como a gente segue esse script, ele não varia, então é bom a gente também criar essas variações de melodia, não é? Dividir em coros, fazer de uma maneira num dia, de outra maneira no outro, é possível isso, desde que a gente também siga esse roteiro. Depois desse canto, então, é feito a leitura do calendário mariano. Isso também pode ser invertido, mas de todo modo está constando aqui que é feita a leitura do calendário mariano. O que é o calendário mariano? Isso você vai encontrar no manual impresso da Confederação Nacional, você vai encontrar nos manuais antigos, você vai encontrar no manual da CM, e isso não é enfeite, isso é para ser usado. Ele consiste em quê? Nas datas festivas comemorativas de todos os santos congregados marianos e de todas as datas marianas, de festas marianas. Então, dia da Imaculada Conceição, está lá, em dezembro você vai ler. Dia 8, Imaculada Conceição da Virgem Maria. Então, isso é para ser anunciado em todas as reuniões. Também deve-se constar nessa leitura do calendário mariano as datas móveis. Então, por exemplo, a Páscoa é uma data móvel, não é um dia fixo, não é igual ao Natal, 25 de dezembro.
Então, é para ser anunciado também essas datas móveis. O calendário mariano não é um enfeite, ele tem vários propósitos. O primeiro é nos recordar de tantos irmãos que chegaram à glória dos altares, foram canonizados e são congregados marianos. Depois, você vai se situar liturgicamente. Vai ser feito o anúncio das festas de Nossa Senhora, das datas móveis. E também em alguns lugares é feito o anúncio do dia do início de certas devoções. Nos manuais antigos você encontra isso. Então, começa hoje a novena do Sagrado Coração de Jesus. Começa hoje a novena da Imaculada Conceição. Entende? Então o calendário mariano serve para isso. Ele não é o momento de se falar sobre compromissos da congregação. Então tal domingo é a nossa missa compromissal. Não, aqui é para falar, é para ler o calendário, para situar todos dessas situações. Quais são os santos congregados, quais são as festas marianas, quais são as datas móveis, as devoções que nós queremos fazer, né? As novenas, trezenas, e assim por tridos e assim por diante. Tá? E logo em seguida é feita a prática. Aqui está falando a prática do diretor. O diretor, quando se fala aqui do padre diretor ou diretor, está se falando do assistente eclesiástico da congregação. Nós sabemos que a maioria das congregações não tem a presença do padre assistente eclesiástico, que algumas chamam de padre diretor. Nós não temos isso. Normalmente nas nossas reuniões o padre não está presente. Em algumas raras exceções, algumas congregações têm a presença do assistente eclesiástico, mas na maioria não. E isso também não é uma novidade. Já nos anos 40, anos 50, quando era uma outra conjuntura de congregação, as congregações também não tinham a presença do padre diretor nas reuniões. Se a gente for voltar um pouco no tempo, anos 20, anos 30, isso era mais frequente, que o assistente eclesiástico, na época o padre diretor, estivesse presente e ele conduzisse essas orações e ele fizesse a instrução. Mas já para os anos 40, 50, não era mais assim. Então, desde muito cedo, o instrutor ele começou a tomar a frente dessa parte. O instrutor cuidava dessa parte da prática. Quando a gente fala prática, aqui a gente está falando da parte de formação da reunião. Que hoje, para nós, na congregação, de modo geral, eu acredito que todos possam concordar com isso, que na atual conjuntura, um dos maiores apostolados de todas as congregações é o apostolado formativo. Nós devemos investir bastante tempo nas nossas reuniões com instrução. E não é uma instrução qualquer, é principalmente a instrução voltada para aquilo que diz respeito à congregação mariana. Um pouco sobre isso você pode assistir na live de ontem, na qual eu falei um pouco sobre a espiritualidade naciana. Ali também a gente consegue puxar muito fio da meada sobre o que nós deveríamos nos empenhar em falar nas reuniões de congregação. Né? Assuntos, existem milhares de assuntos. A congregação mariana fala sobre muitas coisas diferentes. Agora, a gente deveria dar um pouco de prioridade para determinados conteúdos que dizem respeito ao congregado mariano. A principal parcela de formação na reunião deve ser voltada para o congregado, para que ele aprenda a ser congregado, para que ele consiga viver como um congregado deve viver, para que ele consiga viver o apostolado dele. Eu não vou adentrar muito nisso, tá? Mas então que fique claro o seguinte: você tem como uma parte muito importante da reunião as orações no início, logo depois você tem essa leitura do calendário mariano, do mês correspondente. Você não lê o ano inteiro, você lê o mês correspondente. Se o calendário que você utiliza é um calendário muito extenso, você pode ler só a semana, aquela semana que está correndo da reunião. E aí depois então tem essa prática, em algumas poucas congregações, a prática do padre diretor, do assistente eclesiástico, mas na maioria das vezes a prática do instrutor. Geralmente o instrutor que conduz essa formação é chamado de instrutor geral da congregação. A congregação pode ter vários instrutores,
mas vai ter um que vai estar à frente dessas formações e ele vai ser chamado de instrutor geral. Ele vai ajudar a coordenar os assuntos que são tratados na congregação, vai montar uma escala com os instrutores, vai fazer uma grade de formação coesa, que diga respeito à vida daquela congregação. Você não pode também pegar uma instrução X. Vamos falar hoje sobre, sei lá, Vozes da Minha Cabeça. Tem que achar um tema que faça sentido para a congregação. Isso é trabalho do instrutor geral. Outros instrutores podem ter ali o que normalmente a gente chama de instrutor de noviço, né? Ou mestre de noviço, esse é o nome mais comum, apesar de nós não chamarmos mais os primeiros graus da congregação de noviciado. A gente não usa mais isso. Na prática, há muito tempo, não se usa mais chamar o aspirante e o candidato de noviço. Se você pegar esses manuais antiquíssimos aqui já não se fala mais em noviço. Aqui se fala em candidato e aspirante. Vocês entendem? Então é importante a gente usar essa nomenclatura atual para que não tenha confusões. Mas o instrutor dessas categorias, do aspirante, do ouvinte que vai virar aspirante e do aspirante que vai virar candidato, a gente ainda chama de mestre de noviços, que geralmente é um instrutor, que é um congregado bastante experimentado e que conheça mais a regra de vida. Esse instrutor ele pode até fazer essa reunião à parte do resto da congregação. Então, enquanto o instrutor geral está fazendo um assunto geral com todos os congregados, o instrutor de noviços chama à parte os aspirantes e candidatos e vai dar uma instrução com ênfase na regra de vida. Entendeu? Porque aqueles que estão entrando precisam de uma formação mais calcada nos princípios da congregação mariana. Não que os outros congregados não tenham que calcar nisso, sempre tem que se lembrar a regra de vida. Mas um congregado mariano, como ele já tem esse conhecimento básico, a gente vai desdobrar as instruções sobre os temas que são atinentes à vida de congregado, mas de uma forma mais profunda. Porque o rudimento básico ele já tem que ter, porque ele já passou por essa formação básica, entende? Então é também uma prática dividir essas formações. Façam as orações iniciais e finais juntos e depois divide. O mestre de noviço leva para um outro ambiente aqueles que estão ingressando, os ouvintes, aspirantes e até mesmo alguns candidatos que precisem de reforço e façam à parte essa instrução, né? E aí eles vão aprender mais regra de vida e nós aqui vamos desdobrar sobre outros assuntos que digam respeito à vida da congregação. Então vamos falar sobre exercícios espirituais, vamos falar sobre espiritualidade naciana, sobre mariologia, sobre apologética, sobre apostolado, sobre qualquer assunto que diga respeito à nossa vida de congregado, né? E aí depois nas orações finais se reúnem todos novamente. Então isso é a parte da prática. Aqui nos manuais mais antigos está se falando que era o padre diretor que fazia, mas como eu disse, isso é de uma época em que os padres participavam das reuniões normalmente. A gente não pode se furtar a queixar-se da ausência de um padre diretor. Isso são palavras do Antônio Maia, não minha. Nós não podemos ficar nos queixando porque o padre não está presente na reunião. Imagine hoje com a quantidade de grupos de uma paróquia se o padre estivesse presente em todas as reuniões. Então, mais do que nunca, se faz necessário que os instrutores eles tenham uma boa formação para que eles possam oferecer um conteúdo de qualidade para todos os congregados. Então, isso é um compromisso do instrutor. Tem congregações, por incrível que pareça, que não tem instrutor. Isso não dá para subsistir uma congregação sem instrutor. E ele tem que ser uma pessoa que ele pode não ser um literato, ele pode não ser um catedrático, mas ele vai ter que ter esse compromisso de estudar, aprender e passar para os demais. Mas é uma parte necessária e mais do que nunca necessária a parte de formação dentro de uma congregação. Quanto tempo dura essa formação? Varia, tá? Varia de acordo com o tema, varia de acordo com a capacidade do instrutor, varia de acordo com a disposição do local. Às vezes você não tem muito tempo para fazer uma reunião de congregação, às vezes tem 1 hora, aí não tem como fazer muita coisa. Mas você pode variar de meia hora de formação até 1h30 ou 2 horas. Normalmente aqui em Santos,
nas congregações, nós fazemos instruções de 1h30 a 2 horas de duração. Então são quase aulas mesmo, né? Normalmente dura por volta de 1h30, mas dependendo do tema, se é um tema mais extenso, ela pode se alongar um pouco mais. Então é uma parte realmente fundamental dentro das congregações, a parte da instrução. E é um instrutor que tem que estar capacitado para dar essa instrução. Falar com propriedade. Não precisa ser catedrático, não precisa ter um linguajar difícil, mas que ele tenha o cuidado de estudar, buscar bastante o conteúdo, a consolidação do conteúdo com fontes, e ele consiga transmitir esse conteúdo adequadamente para os congregados, né? Por isso que é uma escola. A congregação ela tem que ensinar as coisas para os congregados por meio dos seus instrutores, e aí os congregados eles vão estar preparados tanto espiritualmente como apostolicamente. Se não tiver a parte da instrução, não dá. Então a instrução é fundamental. Estou falando que é regra fazer instrução de 1h, 1h30? Não. Mas se houver a possibilidade e houver o que ser dito durante 1h, 1h30, não tem problema fazer uma instrução de 1h, 1h30. Isso é uma aula, né? E aí você pode abordar os mais diversos temas durante essa instrução, certo? Como eu já falei, várias coisas. Modos de orar, exercícios, adições de exercícios, regras dos exercícios, os exercícios em si, temas como que palestras, aulas sobre os mais diversos temas, mariologia, eclesiologia, liturgia, apologética, né? Muitas e muitas coisas, Bíblia, catecismo. Mas é lógico, você está falando com uma parcela dos católicos, os congregados, que pelo menos em teoria eles devem ser elite da igreja no sentido do conhecimento e da prática. Então você não vai pegar o catecismo e simplesmente ler o catecismo. É para ir no nível acima. Se vai pegar um tema de catecismo para falar, você vai ter que fazer mais do que ler o catecismo. Certo? Isso é um desafio para o instrutor. O instrutor ele tem que sempre levar mais. Porque simplesmente ler o catecismo, isso se faz na catequese, né? Então a gente tem que também procurar estudar técnicas de transmissão desse conhecimento. Vai buscar um pouco de andragogia, vai buscar pedagogia, se você estiver falando para gente mais jovem, vai buscar sobre PNL, vai aprender sobre a Ratio Studiorum. Você tem que aprender alguma coisa que te ajude, vai fazer um curso de oratória, né? O instrutor tem que ele tem que se formar. É dito que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não é também que Deus vai te chamar, você não está capacitado. Deus te chama e você vai esperar o conhecimento cair do céu. Você vai ter que correr atrás desse conhecimento. Se Deus está te chamando a ser instrutor, você vai ter que correr atrás do conhecimento. Não vai cair do céu. Não vai ser, você vai dormir e no dia seguinte você acorda sabendo. Você tem que estudar. Essa é uma parte importante. Então, depois de feitas essas instruções, aí se reúne novamente os congregados todos, os que estavam na reunião em separado, os que estão na reunião principal, e aí todos se voltam, então, ou para o altar de Nossa Senhora, ou para a imagem de Nossa Senhora, e fazem as suas orações finais. Aqui nas regras comuns, está falando ladainhas de Nossa Senhora, orações ao padroeiro secundário, ou as que o costume tiver instituído. Mais uma vez aqui a gente tem que prestar atenção para não ser muito reducionista. Aqui o costume introduziu rezar uma Ave Maria, aqui está tudo certo, é assim que a gente faz. Não, vamos ter um pouco mais de cuidado quando a gente está falando da parte de oração dentro da reunião da congregação, né? O que é que o costume tem instituído? Vamos buscar o que se costuma fazer realmente. Vamos buscar em primeiro lugar o manual devocionário. Nosso manual devocionário atual tem muitas orações, e dali a gente pode tirar o que o costume tiver instituído. Então, se eu só faço uma Ave Maria, vamos melhorar isso. O que tem no nosso manual devocionário? A gente tem
que a gente utiliza normalmente aqui em Santos, que é o que também está no manual da CM. A gente usa a oração de São Bernardo e a gente usa a oração pela congregação mariana. Mas outras orações podem ser feitas como orações finais em complemento a estas. A gente pode fazer oração pelo assistente eclesiástico, também tem aqui no manual da CM. A gente pode fazer as orações contra a peste nesse tempo em que nós vivemos. Podemos fazer essas orações a mais. Essas orações contra a peste tem no manual da CM também. É o primeiro link do manual da CM. Podemos fazer as deprecações a Maria também nesse tempo de peste. A gente pode, tá lá o segundo link no manual da CM. Então a gente pode variar muito isso. O que o costume tiver instituído não é desleixo, não é uma Ave Maria. Isso não é costume, isso é desleixo. A gente pode fazer mais. Então, onde tiver o costume de se rezar a ladainha lauretana, a ladainha de Nossa Senhora, reza a ladainha de Nossa Senhora. Se não tiver esse costume, pode ser introduzido. Se não tiver o costume de rezar a oração de São Bernardo de Claraval, que é o memorário, lembrai-vos, ó Piíssima Virgem Maria, institua-se. Eu sou da congregação da Anunciação de origem, uma congregação que na semana passada fez 104 anos de existência. Ali a gente sempre rezou o memorário, sempre rezou a oração de São Bernardo de Claraval. Até hoje rezamos. Nas outras congregações nós rezamos também o memorário. Outra oração que nós rezamos na reunião, a oração pela congregação mariana, que é o outro lembrai-vos. Então nós costumamos rezar os dois lembrai-vos. O lembrai-vos, ó Píssima Virgem Maria, e o lembrai-vos, ó Mãe Amorosíssima. Né? Belíssima oração que reza pelos congregados, é muito significativa. Né? Então rezar as orações finais que o costume estiver instituído, e se não houver um costume, que se institua esse costume, que se coloque esse costume. Então vamos ver no manual devocionário quais orações bonitas que a gente tem que fazer, que orações são mais adequadas ao momento que nós vivemos. Vamos colocar o memorário de São Bernardo, vamos colocar a oração pela congregação mariana, entende? Falo mais dessas duas porque é o que nós costumamos rezar aqui. O lembrai-vos de São Bernardo é o lembrai-vos da congregação. Se você você é um dos que estão assistindo aí, o que vocês costumam rezar nas orações finais da congregação mariana? É só uma Ave Maria? Vamos fazer esse propósito aí de fazer um upgrade nas orações finais da nossa congregação, né? E aí aqui a gente costuma fazer também, isso daí também é um costume, cantar a antífona de Nossa Senhora correspondente do período litúrgico que nós estamos vivendo. Então isso daí também tem no manual da CM, isso também é um costume, não é uma coisa tirada da voz da minha cabeça, nem da voz da cabeça de alguém. A gente costuma rezar essa antífona mariana. Isso é um costume memorial. Na paróquia que eu frequento, a gente costuma fazer isso depois das missas também, por exemplo. O que é essa antífona de Nossa Senhora? É um canto mariano, tradicionalíssimo. Então você imagina que os congregados lá na prima primária faziam isso, os congregados em várias congregações no mundo inteiro, os santos congregados marianos faziam isso também. Assim como eles no começo cantavam Veni Creator, no final, voltados para a imagem de Nossa Senhora, cantavam uma antífona mariana. Então a gente tem 4 antífonas que são distribuídas ao longo do ano, né? Então, neste tempo que nós estamos vivendo de Quaresma até a Páscoa, nós vamos cantar o Ave Regina Celorum, também está no manual da CM ali, nas antífonas, no final da reunião. Ave Regina Celorum. Aí a gente tem, por exemplo, no Advento, o Alma Redemptoris Mater. A gente tem, no tempo comum, o Salve Regina. Então é uma das antífonas mais cantadas durante o ano, o Salve Regina. Né? Salve Regina, Mater Misericordiae. Aí você fala, de novo falando em latim. Gente, não tem segredo. Se você faz isso toda semana, você aprende. Sabe, a gente ouve às vezes algumas coisas e fala assim, não, mas ninguém consegue. Gente, se você vai fazer isso todas as semanas na sua vida, você vai fazer, você aprende.
A menos que você tenha algum problema cognitivo grave, você vai aprender a cantar um Salve Regina, um Regina Celli. Gente, o Regina Celli é uma musiquinha de 30 segundos. Regina Celli, lectare, alleluia, qui aquet meruisti portare, alleluia, resurrexit sic odixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia. Fazendo isso toda semana, você aprende, né? Você vai aprender. Então não existe uma desculpa. Por exemplo, o Veni Creator é uma música que você, se você se propuser a cantar isso na sua congregação, não é porque é em latim que você não vai conseguir, porque você vai cantar o resto da sua vida. Se você participa de reuniões semanais, imagine, vai ter lá um pequeno recesso de 4 semanas, 48 reuniões por ano. Você vai cantar um Veni Creator. É você me falar que você não consegue, em 48 reuniões, aprender uma música, e é problema cognitivo, não é nem problema da língua, né? A gente vê até criancinha hoje em dia aprendendo a cantar coisa em inglês, né? Por favor, né? Não existe uma desculpa para não aprender uma música que você vai cantar o resto da sua vida, né? Você fala, mas ninguém entende. Gente, hoje em dia você entra no Letras lá e você põe a música, por mais esdrúxula que seja, é uma Britney Spears. Não sei se alguém gosta aí, pelo amor de Deus. Britney Spears, tradução, Baby, Baby, One More Time. Você vai encontrar a tradução lá. Põe o Veni Creator aí, letras. Letra Veni Creator com tradução. Você vai achar. Então não tem desculpa hoje em dia. A gente está na era da informação, da tecnologia. Então não dá para falar, ninguém entende. Entende sim. Só quem realmente não quer, não corre atrás, não é? Então você vai aprender aí ao longo do ano 4 músicas para você cantar ao longo do ano. Você vai fazer isso o resto da sua vida. É um louvor a Nossa Senhora, né? Não é também, mais uma vez, repito, não é uma obrigação. Eu não posso falar para você que você tem que cantar as antífonas de Nossa Senhora. É uma sugestão que eu estou fazendo. Já que a gente está na congregação mariana e a gente está nas orações para honrar Nossa Senhora, uma das melhores formas, uma das formas mais comuns de se fazer isso, mais tradicionais na história da igreja, né, é cantar uma antífona de Nossa Senhora. Então, aprende aí. Sugere para a sua congregação, vamos fazer um esforço? Poxa, é tão bonita a música. Você vai procurar no Google agora, você vai ouvir. É tão bonita. Antífona de Nossa Senhora, Regina Celli, Salve Regina, Alma Redemptoris Mater, Ave Regina Celorum. São simples, lindas. Você vai aprender, vai ficar cantarolando aí o resto da sua vida. Eu acabei de ter um filho. Eu canto as antífonas de Nossa Senhora para o meu filho para ele dormir. Olha que legal. Você entende? Então, vamos fazer um esforço nesse sentido aí. Não é bicho de 7 cabeças. Feito isso, então, nós fazemos as invocações à padroeira primária, no meu caso aqui, Nossa Senhora do Rosário de Fátima, lá na outra, Nossa Senhora da Anunciação, na outra, Perpétuo Socorro e assim por diante. E o padroeiro secundário, aqui é São Paulo Apóstolo, lá é São Luís Gonzaga, e assim por diante. Padroeiro primário, padroeira primária, padroeiro secundário, e também é tradicional a jaculatória quando a gente vai beijar a medalha, né? Nós cum prolepia benedicat Virgo Maria. Essa jaculatória, ainda hoje, ela nos dá uma indulgência parcial quando a gente recita o Nós cum prolepia e beija a medalha de Nossa Senhora, benedicat Virgo Maria. Nós, com seu filho, nós, vírgula, com seu filho piedoso, Jesus, né? Abençoai-nos, Virgem Maria. Tá certo? Então, aí a gente conclui a reunião, canta o hino da congregação mariana, bem forte, bem bonito. Tem congregação que não canta o hino. Tem congregação que só canta o hino no dia do congregado. A gente tem que aprender a cantar o nosso hino, né? O nosso símbolo. Cantar toda semana.
em todas as reuniões, né? A gente tem que saber na ponta da língua, de cor e salteado. A versão nova, a 2, 3 vozes, para ficar bem bonito, uma polifonia. A gente tem que investir nisso. É uma coisa que a gente faz todos os dias, então tem que ficar bom, gente. Tem que ter um empenho para deixar bom. E, por fim, um belo e forte Salve Maria. Tá certo? Caríssimos, eu espero que vocês aproveitem, compartilhem com as suas congregações. Perdoem alguma coisa que eu tenha esquecido de falar aqui, que seja importante. Perdoem também por ser um vídeo surpresa, mas eu tenho certeza que vai auxiliar alguém aí a arrumar algumas coisas, a incrementar mais as suas reuniões, não é mesmo? E a gente vai aí, conforme a possibilidade, ao longo desses dias, fazendo outras lives, falando sobre outros assuntos que com certeza vão trazer mais incremento à vida das congregações marianas, em todos os lugares onde elas se encontram, tá certo? Um forte abraço a todos, vamos continuar em oração aí, para que passe logo esse tempo, mas que também seja um tempo proveitoso, que seja um tempo produtivo e que a gente não fique simplesmente de braços cruzados, que a gente use esse tempo para trabalhar, para viver a nossa igreja doméstica, para cultivar o afeto entre esses que nos são caros, né? Rezar pelos doentes e, sobretudo, fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer se estivéssemos com os nossos afazeres habituais. Então vamos procurar estudar as coisas da congregação, vamos arrumar a nossa casa, aqui eu estou falando da casa mesmo doméstica, mas também a nossa congregação, fazer um planejamento que talvez não tenha dado para planejar antes porque estava tudo uma correria, agora é uma parada forçada e essas paradas devem ser sempre úteis. É um momento que o Senhor preparou para nós. Esse é o dia que o Senhor fez para nós. Tá certo? Com todas as suas dificuldades, mas é o que o Senhor nos dá para a nossa santificação, para a nossa espiritualidade e para a nossa vida apostólica. Tá bom? Um abraço a todos. Salve Maria!